Ele estende a mão em nossa direção como nos recebendo na imagem. Ei, meus amores, vocês viram que os últimos vídeos todos de segunda-feira foram sobre o Barroco? O primeiro foi sobre uma geral do movimento, depois teve 50 fatos do Aleijadinho, depois teve Artemisia Gentileschi. E eu vou fechar a nossa conversa sobre o Barroco com análise de obras barrocas. Esse livro aqui que eu sempre uso, ele é muito bom, eu deixei ele na nossa listinha de livros da Amazon. Quem quiser comprar, fica aqui na descrição do vídeo, tem vários outros livros lá também. E eu vou começar por uma obra do Caravaggio, que é um nome bem importante do Barroco na história da arte. A gente vira e mexe e fala dele aqui. O Caravaggio era uma figura polêmica, briguento, matou um cara até, mas ele deixou essa influência enorme para a arte, inclusive caravaggesco é um adjetivo. A própria Artemisia Gentileschi se influenciou bastante pelo naturalismo radical do Caravaggio. Vocês não viram esse vídeo? Eu vou falar hoje da ceia de Emaús, que é uma história bíblica que aconteceu depois da crucificação de Cristo. 2 discípulos conhecem um estranho na rua, convidam ele para ceia, e aí quando o estranho vai abençoar o pão, eles percebem que é Cristo ressuscitado. Um dos motivos do Caravaggio causar controvérsias é que ele usava camponeses como modelos para personagens sagrados. Ele retrata suas peles ásperas e enrugadas, as unhas sujas, e ele na verdade estava seguindo as diretrizes do Concílio de Trento, que pedia mais realismo para as pinturas religiosas, para ajudar os fiéis a entenderem e aceitarem o catolicismo. É a Contra-Reforma, a gente fala sobre isso no vídeo sobre o Barroco. A natureza morta bem na beirada da mesa é cheia de simbolismos. Por exemplo, as maçãs meio estragadas e os figos representam o pecado original. A romã sugere a ressurreição de Cristo, as uvas significam caridade e as peras significam Cristo. No geral, as frutas significam fertilidade e uma vida nova. Inclusive, na frente da cesta de frutas tem um lugar vazio em que você, eu, espectadores, a gente pode se sentar e participar da ceia. Cristo normalmente não tem barba e o Caravaggio modelou a sua cabeça com um claro e escuro dramático para enfatizar as suas feições. A sombra atrás dele forma como uma auréola escura. Ela não escurece o rosto de Cristo, mas sugere os acontecimentos recentes tenebrosos que aconteceram. Ele estende a mão em nossa direção como nos recebendo na imagem. A concha na roupa do apóstolo é um emblema tradicional de um peregrino e sugere que esse homem possa ser Santiago Maior ou Cleopas, que segundo a Bíblia foi um dos discípulos que conheceu Jesus na estrada para Emaús. Essa ceia era bem simples e espontânea, eram 2 viajantes ali cansados que conhecem esse estranho, convidam ele para ceiar na pensão. Então eles sugerem que o estranho abençoe o pão antes deles comerem, e é nesse momento que os gestos da bênção do pão mostram quem o estranho realmente é. O discípulo de costas tem as roupas puídas e ele puxa a cadeira para trás em choque com a presença de Cristo ressuscitado. Ele é ou Cleopas ou Lucas. O dono da pensão onde eles estão aparece de pé na cena, olhando Jesus. Ele não entende o que está acontecendo, não sabe quem é Jesus e a importância daquele momento. Ele representa os incrédulos. A próxima obra é do Peter Paul Rubens, outra figura importante do Barroco. Ele era bastante culto, inteligente, carismático, tinha um ateliê que produzia muitas pinturas, gravuras, ilustrações de livro. Ele também era um diplomata de respeito, colecionador de arte e antiguidades. O Peter Paul Rubens é flamengo, mas ele morou na Itália por 8 anos, onde ele estuda os renascentistas. Quando ele volta para Antuérpia, ele é o pintor da corte, mas ele também tem patronos como o rei da Espanha, Filipe, o rei da Inglaterra, Charles. Ele era um pintor de muito sucesso. A Elevação de Cristo é um tríptico que ele recebeu de comissão para a igreja de Santa Walburga, na Antuérpia. Essa pintura mostra o momento em que os homens levantam a cruz em que Cristo foi pregado. Como o Rubens recebeu uma educação clássica, provavelmente ele aprendeu aramaico, grego e latim. E com muita precisão bíblica, ele escreveu um pergaminho em cima da cruz nessas 3 línguas, assim como no Evangelho de João, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O Rubens, assim como o Caravaggio, estava seguindo as regras do Concílio
Concílio de Trento, que pedia essa precisão histórica na representação dos eventos sagrados. Cristo, no painel central, está em agonia, sendo içado na sua cruz. A sua pele já mostra um azul acinzentado e sangue escorre pelos braços, vindo das mãos e das unhas. Os lábios estão azuis e os olhos olham para o céu enquanto ele silenciosamente pede forças. Tem um rosto logo embaixo do seu braço, que é de um dos homens que faz força para erguer a cruz. Ele parece se sentir culpado, mas está apenas fazendo o seu trabalho. Alguns dos homens erguendo a cruz estão nus do peito para cima, mas tem um homem de vermelho, com um turbante azul e branco, que parece mais ser um egípcio do que um romano. E como a maioria dos homens, não olha para Jesus, mas se concentra na sua tarefa. Do outro lado, um soldado romano de armadura ajuda a colocar a cruz em posição vertical. Ele olha para Jesus reconhecendo o seu sofrimento. Ele é um dos poucos indivíduos ao redor de Jesus que olha para ele. Como a maioria das figuras do Rubens, esse homem é o desenho de uma pessoa real e a sua expressão facial é um estudo de horror. E esse homem fica em contraste com o outro musculoso ali do lado dele que trabalha, ignorando a agonia do que está acontecendo. Diferente da maioria dos trípticos religiosos, esse do Rubens retrata uma cena única. Os painéis laterais são uma continuação, de um lado espectadores e pessoas de luto, do outro soldados romanos e os dois ladrões que foram crucificados juntos de Jesus. Essa pintura é uma adaptação das composições renascentistas em que a base da cruz está de um lado do quadro e o topo do outro. O corpo de Cristo é o ponto focal e essa diagonal cria um dinamismo e reforça a sensação de que esse evento está acontecendo agora na nossa frente. A paleta rica de cores e as técnicas de pintura são influência do Tiziano, enquanto o claro e escuro dramático vem do Caravaggio. O Rubens pintou os contornos direto na tela, mas ele fez muitos desenhos preparatórios. E nessa época ele ainda não era um pintor rico e famoso, então provavelmente ele fez tudo sozinho. Como eu só falei de dois homens aqui nesse vídeo, eu imploro para você assistir Artemisia Gentileschi. Tá aqui, ela é tão maravilhosa. Um beijo, até segunda, é nóis, tchau!